Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical neste quarto trimestre do ano de 2020. Já podemos sentir aqui a presença do final do ano, deste quarto trimestre, onde estamos aprendendo sobre a fragilidade humana e a sabedoria de Deus. Esses ensinamentos profundos neste livro de Jó. E agora, hoje, a lição de número 10, a última defesa de Jó. Nós vimos aqui neste canal, nas lições anteriores. Eu quero que você dê uma lembrada apenas para recapitular o que foi dito. Nós aprendemos aqui que os amigos de Jó, eles vieram para confortar e para consolarem a Jó. No entanto, ao verem a situação, ao analisarem a situação, eles, ao invés de trazer a palavra de consolo, a palavra de conforto, eles trouxeram uma palavra de acusação, uma palavra de afronta, de desrespeito ao patriarca. Eles trouxeram, com base na religião teórica que cada um vivia, eles apresentaram e tentaram enquadrar Jó na sua teoria religiosa. E nós sabemos que a teoria religiosa não serve. A teoria religiosa não serve. A nossa vida, ela que agrada a Deus, ela tem um estilo. O cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um estilo de vida, e o servir a Deus é um estilo de vida, e é esse estilo de vida que nós devemos nele pautarmos para poder chegarmos a Deus e agradar ao Senhor nosso Deus. Nós vimos aqui no capítulo 28, a lição passada, Jó, ele fala sobre a grandeza, sobre a inescrutável sabedoria de Deus. Após responder os seus amigos, os 3 discursos de Elifaz, os 3 discursos de Bildade e os 2 discursos de Elifaz. Então, essas 3 ramos, essas 3 posições teológicas foram contraditadas, foram combatidas, foram refutadas pelo patriarca. Agora, no capítulo 29, 30 e 31, nós vamos ver a última defesa de Jó. Aqui, meus amados, esse texto, só para hoje a última defesa de Jó, o texto áureo da nossa lição está no capítulo 31 e no versículo 4, que diz o seguinte: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Este é o texto áureo, o conhecimento de Deus, que o Senhor conhece tudo a nosso respeito. A verdade prática, o olhar retrospectivamente para o passado. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Assim, dá para nós começarmos aqui nesta pequena introdução desta lição, mostrando o que Jó ele faz aqui na sua defesa. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que Jó, como já aprendemos, ele era um juiz. Ele exercia uma função de julgador. Ele decidia a sorte de muitas pessoas quando eram levadas a ele. Então Jó, ele tinha uma posição de juiz. Agora, aqui no capítulo 29, 30 e 31, nós vamos ver nessa defesa, ela é bastante familiar para quem já teve ou tem algum contato com as questões judiciais. Na verdade, esses 3 capítulos, eles formam uma única peça, endereçada a um juiz, a um julgador, a alguém que tem poder de decisão. E esta petição, esta peça de defesa foi levada a quem poderia solucionar, a quem poderia decidir a favor ou não do patriarca. Assim nós podemos entender, ele já começa
logo no capítulo 29, o que Jó faz. Aqui ele apresenta, ele relembra o seu primeiro estado. Ele começa exaltando a Deus, ele exalta a Deus, ele exalta a fidelidade de Deus, ele mostra o quanto Deus lhe fora favorável no seu passado. Ele mostra todas as grandezas, as honras, os privilégios que ele, da parte do Todo-Poderoso, recebeu, viveu e desfrutou. Ele recebeu, viveu e desfrutou de todos esses grandes privilégios. Ele relata no capítulo 29 as grandezas de Deus. Ele mostra como que os moços se chegavam a ele, como que os velhos se dirigiam a ele, como ele era honrado, como ele era respeitado por todas as faixas etárias, como que Deus lhe fora favorável em toda a sua vida. Ele mostra aqui uma coisa tremenda, e eu quero ler aqui apenas os primeiros versículos, que faz parte inclusive do nosso texto, né? Faz parte aqui do nosso texto, da leitura em classe. Assim: há quem me dera ser como fui nos meses passados. Há quem me dera ser como fui nos meses passados. Jó, ele olha, né, o passado, os dias passados, e então ele faz essas expressões. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. A luz de Deus refletia sobre ele, e ele caminhava nas trevas. Por quê? Porque as trevas deixavam de ser trevas, porque a luz estava refletida nele. Ele mostra no versículo 5, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, ou em outra tradução diz, né, e tinha os meus meninos em roda da minha mesa. Então ele começa a mostrar os dias felizes, quando ele criava os seus filhos no temor do Senhor, quando ele vivia as benignidades, as benesses do Todo-Poderoso. E no versículo 6, que não está aqui na leitura em classe, nós encontramos: quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Aqui nós começamos a ver a grandeza. Jó, ele começa a mostrar como ele era honrado, como ele era respeitado, mesmo pelos idosos e principalmente pelos de menos idade. Ele era honrado. E ele começa então aqui no capítulo 29, ele traça aqui o perfil do seu passado, como que era glorioso, como que ele era honrado, como que ele era visto, como ele era respeitado ali naquela região, naquela cidade, ali onde ele vivia. Então no capítulo 29 nós vamos ver Jó olhando para o passado, agradecido a Deus por tudo o que Deus havia feito na sua vida. Então ele exalta, ele mostra todas as honras que ele recebia. Agora, quando chega no capítulo 30, que faz parte aqui já do nosso tópico 2, da nossa lição, Jó ele faz um lamento. Já não é mais aquele que lembrava das coisas boas, das coisas grandes, das coisas belas e maravilhosas que ele havia vivido. Agora aqui no capítulo 30, Jó então começa a fazer um lamento. Ele começa então a mostrar
a realidade que ele estava vivendo. Ele mostra no capítulo 29 a primeira realidade, a realidade da glória. No capítulo 30 ele mostra a realidade da miséria que ele estava atravessando. E aqui nós vemos, ele faz aqui um lamento. E quando ele começa a fazer aqui este lamento, nós vemos que Jó, ele apresenta aqui algo interessante. Ele fala assim, agora, no versículo 9 do capítulo 30, agora sou a sua canção de motejo e lhe sirvo de provérbio. Jó, ele mostra agora que ele, que antes era respeitado, agora ele torna-se um provérbio, uma canção de motejo. O que é isso? Uma canção de zombaria. Jó sendo zombado por aqueles que antes o honravam. Mostra a inversão de situação. Inverteu-se a circunstância. Esta era a realidade que Jó estava passando no capítulo 30. Assim nós podemos entender que aqui no capítulo 30, Jó então ele começa a mostrar a sua miserabilidade que ele estava atravessando, em contraste com a glória descrita no capítulo 29. No capítulo 30, Jó mostra que ele é a canção de motejo, que ele é uma canção de zombaria na boca de pessoas desqualificadas. Porque antes, lá ele mostra que ele era honrado por pessoas honradas. E agora ele mostra que a situação era tão terrível que ele estava sendo agora zombado, humilhado, desprezado, renegado a nada por aqueles que antes, ou pessoas desqualificadas, que não possuíam uma reputação ilibada, como aqueles do capítulo 29. Aqui está mostrando pessoas desqualificadas que ainda assim zombavam dele. Este é o quadro, a situação que Jó ele descreve no capítulo 30. Aqui o nosso comentarista, ele apresenta, que Jó, ele passou pelo desprezo dos jovens, e das classes menos favorecidas, ao oposto do que era lá no capítulo que ele descreve no capítulo 29. E não para somente aí. Agora Jó começa a demonstrar, a partir do versículo 16, o seu desmotivamento. Ele começa a mostrar o seu abatimento emocional e espiritual. Jó, ou melhor, físico e emocional. Jó então ele mostra aqui um esgotamento, na verdade, espiritualmente Jó se esgotou. Ele esgota-se espiritualmente, em razão do abatimento pela enfermidade física e pela opressão emocional no seu psique. Então nós vemos aqui um homem agora já lutando com as últimas forças. Ele começa a lutar para buscar aqui uma resposta de Deus. E ele pensa no seu sofrimento. No versículo 16, ele diz o seguinte: agora, dentro de mim, se me derrama a alma, e os dias da aflição se apoderam de mim. Ele mostra que no seu interior já não existe mais uma resistência emocional.
No seu interior já não tem mais aquela resistência física, ele sabe que ele está debilitado. E ele evidencia nestas palavras, a partir do versículo 16 até o fechamento. E ele começa então a fazer um lamento com Deus. Ele começa então a mostrar uma realidade que ele estava vendo. Ele diz ainda mais. Ele mostra assim: Deus, tu me lançaste na lama. Ele fala: tu me lançaste literalmente na lama, Senhor. E não somente isso, eu chamo a ti e tu não me responde. E ele demonstra e chega ao ápice do seu esgotamento espiritual, quando no versículo 21, ele diz assim: tu foste, Senhor, cruel comigo, com a força da tua mão, tu me combates. Em outras palavras, é desproporcional eu lutar com o Todo-Poderoso. Eu não tenho força para lutar, para medir forças contigo. Eu não tenho condições de me debater contigo, meu Deus. E o Senhor tem sido cruel para comigo. Esta é a expressão de Jó. O abatimento espiritual, esse esgotamento espiritual, é como se ele tivesse lutado, e após ter feito tudo, ele se sente vazio, esquecido, abandonado e maltratado por Deus. Esta é a expressão dele. E ele fala, e aí ele pede. O que eu acho bonito, mesmo ele estando em um esgotamento espiritual, um abatimento espiritual, ele ainda fala assim: levanta-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E nós vamos ver que essa resposta Deus dá para Jó lá na frente, nós vamos ver nas lições futuras, que o Senhor aparece para ele no redemoinho, aparecendo no vento, e fala: Jó, sobe aqui e vamos dar uma volta. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jó pensou que estava sozinho falando, mas Deus estava ouvindo aquelas palavras, aquelas lamentações, e lá na frente Deus vai responder a Jó esta expressão. Aleluia. Mas nós vemos que segue ainda o lamento do patriarca, e ele começa a dizer para Deus que ele havia sido transformado num montão de ruínas, mas ele fala: acaso não chorei eu quando atravessava, não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis. Ele fala: eu estou passando por dias difíceis, Senhor, mas tu te lembra que eu chorei por aqueles que atravessaram dias difíceis. Eu chorei por eles. Aleluia. Porventura não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Jó então mostra a sua pureza diante de Deus. E ele depois, no momento assim de tristeza, de angústia, de esgotamento, ele diz: eu esperava dias bons e me veio mal. Eu esperava a luz e sobreveio-me trevas. Eu esperava pelo dia e veio a noite, veio a aflição, veio a angústia. Muitas vezes na nossa caminhada nós somos alvejados pela angústia, pelas provações, mas Deus não desampara os seus filhos. Deus nunca esquece dos seus filhos. Aleluia. E Jó, nesse lamento, ele ainda não tinha experimentado a resposta de Deus, mas ele estava vendo a desgraça que ele estava vivendo. Aí ele diz: ando de luto sem a luz do sol, levanto-me na congregação
e clamo por socorro. E ele fala, se compara aos chacais, se compara aos avestruzes sem ninho. E por fim ele diz, por isso a minha harpa se tornou em pranto e a minha flauta em voz dos que choram. Até mesmo seus instrumentos de alegria que louvavam e se alegravam a Deus e aqueles que ouvia, agora Jó volta a se lembrar do seu canto, ele volta a se lembrar da sua harpa e da sua flauta, que se tornaram como instrumento de lamento, de dor e tristeza pelo que ele estava atravessando. Mas Deus era com Jó. Assim, nós vemos o esgotamento espiritual do patriarca Jó no capítulo 30. Ele demonstra toda a sua desesperança ao falar da sua harpa e ao falar da sua flauta. Mas agora no capítulo 31, ele parte para a conclusão da sua peça de defesa diante do Deus Todo-Poderoso. Agora ele começa no capítulo 31, que aborda aqui, no nosso tópico 3, o futuro em aberto de Jó. Jó em defesa de sua ética sexual. E ele faz a defesa da sua ética social e ele aguarda então a resposta de Deus. Ele aponta duas éticas, a ética sexual e a ética social. Ele mostra isso. Aqui no capítulo 31 ele começa mostrando para Deus, dizendo assim: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria em uma donzela? Ele mostra aqui que ele tinha compromisso, fidelidade com a sua esposa. Ele tinha compromisso com a sua família. Ele era um homem íntegro nesta área e colocou que ninguém poderia pesar ele quanto a isso. Aí ele diz assim, onde vem: acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Ele mostra que Deus conhece todas as coisas, todos os seus caminhos, todos os seus passos estão abertos, estão expostos diante do Deus Todo-Poderoso. Logo, ele não precisava de Deus esconder nada, porque tudo estava nu e patente diante do Deus Todo-Poderoso. Eu acho interessante aqui que ele mostra no versículo 5: se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Assim, nós podemos entender que o patriarca, ele começa a mostrar sua ética familiar, como esposo, como pai. Perante a sociedade, ele entendia e se via como um livro aberto a ser lido e seguido por aqueles que o conheciam. Ele se via como um exemplo e se portava como tal. Assim foi o patriarca Jó, quando ele defende a sua ética familiar, a sua ética conjugal, a sua ética no campo social, sexual, melhor dizendo. Assim, nós vemos esse detalhe e depois ele passa, depois que ele coloca esses detalhes, nós vemos que ele, a partir do versículo 16, então ele já começa a mostrar outras coisas. Primeiro no capítulo 30, ele mostra, no 29, a grandeza de Deus. No 30 ele mostra o seu sofrimento, e agora no 31 ele faz uma junção dos dois capítulos anteriores para ir mostrando a sua integridade. Quando ele fala pesa-me em balanças fiéis, ele pede para que Deus o pesasse em balanças fiéis.
e conheceria a sua integridade. Só que antes que ele soubesse, Deus já o havia pesado e já havia dado testemunho da sua integridade. Ele fala para Satanás: observaste meu servo Jó? Homem reto, íntegro e fiel, e que se desvia-se do mal. Então a integridade que Jó está falando aqui já era conhecida diante de Deus. Só que Jó, pelas adversidades, então ele começa a questionar a Deus justamente sobre isso. E ele mostra essa sua integridade. E assim ele fala a respeito do coração dele, a sua fidelidade para com a sua esposa. Que ele não tinha olho e nem coração para outras mulheres, senão para a esposa do seu concerto, a esposa da sua mulher do seu concerto, a mulher da sua aliança. E isso é de exemplo para os dias de hoje, onde nós vemos aqui que ninguém está querendo, muita gente não está guardando mais a aliança, o mistério, o segredo, a bênção da aliança. Tanto o homem quanto a mulher estão desprezando este princípio. Mas Jó, ele mostra aqui a riqueza, o valor que existe, o preservar e o conservar esta aliança. E ele mostra que ele nem o direito do servo dele, ou da sua serva, ele desprezou. Então ele mostra, mas ele começa então a questionar: se eu desprezei o direito do meu servo, se eu desprezei o direito da minha serva, ele começa a mostrar aqui para Deus. E ele começa a mostrar, ele apresenta depois na sequência 10C. Se alguém, se os seus lombos, se eu me levantei, e ele vem: se no ouro eu pus a minha esperança. Porque hoje muitos estão colocando a esperança com a teologia da prosperidade, e estão fazendo de Mamon seu Deus. E ele fala: eu nunca pus a minha esperança no ouro. Ele fala: eu nunca olhei para o sol ou para a lua para adorar, porque naquela época havia os adoradores do sol e da lua. E ele diz: eu nunca parei para adorar os astros. E ele começa então a mostrar para Deus a sua integridade na questão espiritual. Primeiramente ele mostra a integridade da sua vida familiar, da sua vida íntima e particular. Ele mostra a sua integridade na questão social, e ele mostra a sua integridade na questão espiritual. Não foi abordado aqui no comentário, mas estamos trazendo aqui para você nesta lição que Jó, ele aborda, ele apresenta também a sua integridade espiritual diante de Deus. E ele vai além e mostra ainda, e faz um comparativo que eu acho interessante no versículo 33, melhor dizendo: se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Ele mostra que ele nunca escondeu a sua transgressão ao exemplo de Adão. Ele mostra a sua integridade espiritual. Não é que Jó nunca havia pecado, é que Jó nunca havia escondido o pecado como fora acusado pelos seus amigos. Ele mostrou a sua fidelidade, a sua integridade perante os homens, perante a família, perante os homens, perante a sociedade, perante os reis da terra e, acima de tudo, perante Deus. Aí ele faz uma linda conclusão no versículo 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada. Ele fala: está aqui, está assinada a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva a sentença. A confiança que ele tinha em Deus, que ele sabia que Deus o justificaria e que o seu inimigo jamais o condenaria, porque ele tinha a sua convicção que Deus estava com ele e tinha preservado ele até ali. Assim, Jó, ele conclui aqui a sua fala. Aí ele passa a fazer então os requerimentos finais a Deus. Por certo
que se levantaria sobre o meu ombro e atá-la-á sobre mim como coroa. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria ele. Se a minha terra clamar contra mim e os meus súcios juntamente chorarem, se comi e os meus frutos, sem tê-lo pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Mostra assim a sua integridade. Ele faz o requerimento final para que fosse então por Deus amaldiçoado, se ele fosse um amaldiçoador, um prevaricador, um pecador contumaz, como fora apresentado, acusado assim justamente pelos seus pseudos amigos. Assim, Jó conclui a sua defesa e coloca diante de Deus, e nós vamos ver nas lições futuras o que Deus vai falar, o que Deus vai responder, como Deus vai agir na vida de Jó. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Até a próxima lição, se Deus quiser. Não se esqueça, inscreva-se no canal, divulgue a lição para que seja alcançado o maior número de pessoas para a glória do nome do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.